Algumas pessoas não te esquecem. Elas apenas aprendem a viver sem você. E a pior parte, você ficou tempo suficiente para sentir que estava se tornando menos importante. Você percebeu o silêncio aumentando, mas disse a si mesmo que era apenas uma fase. Que as pessoas ficam ocupadas, que o amor nem sempre parece intenso. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Algo silencioso. Algo psicológico. E esta noite, quero mostrar a vocês porque a sensação de ser fácil de esquecer dói mais do que ser rejeitado. Porque a rejeição é barulhenta. Ela fecha portas, mas ser esquecido acontece lentamente, quase que educadamente. Você não percebe isso de imediato. As mensagens demoram mais. O tom muda. As risadas ficam mais curtas. Ponto. E de repente, é você quem está se esforçando mais, pensando mais, sentindo mais. Você pensa, talvez eu esteja pedindo demais, mas você não é. O que você realmente está sentindo é algo mais pesado. Algo que se instala no seu peito como uma pressão silenciosa. Não é forte o suficiente para te destruir, mas é constante o bastante para te desgastar. E aqui está a parte que você não disse em voz alta. Não é só o fato de eles terem ido embora. É que eles foram embora sem precisar. É isso que dói, porque uma parte de você começa a fazer uma pergunta perigosa: se eles conseguiram me esquecer tão facilmente, será que algum dia fui tão importante assim? E você tenta ser racional, tenta manter a calma. Diz a si mesmo que as pessoas mudam, os sentimentos desaparecem, a vida segue em frente. Mais tarde da noite, quando tudo está em silêncio, sua mente não permanece racional. Vai para outro lugar. Isso se aplica a cada momento em que você esteve presente para eles. Cada vez que você ouviu, apoiou, esperou, compreendeu. E então algo se aperta dentro de você. Porque você percebe, você nunca teria feito o mesmo. E é aí que a dor se torna algo mais profundo do que uma perda. Isso gera confusão. E a confusão, é onde começa o verdadeiro sofrimento. Há algo que sua mente faz quando você se sente à vontade para esquecer. Isso te protege, mas também te aprisiona. Você começa a reescrever a história. Você diz a si mesmo que aquilo não significava muito, que a conexão não era tão profunda, que talvez você tenha imaginado coisas. Mas uma parte de você já sabe que isso não é verdade, porque o seu corpo não mente. Aquela sensação de aperto no peito, aquela hesitação antes de checar o celular, aquela decepção silenciosa que você não consegue explicar, essas não são ilusões. São sinais. Mas em vez de ouvir, você faz outra coisa. Você se diminui. Você diz: estou apenas sendo sensível. Ou pior, provavelmente sou demais. E é aqui que o padrão começa. Porque no momento em que você acredita que é demais, você começa a se tornar menos expressivo, menos honesto, menos visível. Você guarda tudo para si. Você não diz quando algo dói. Você não pede reafirmação. Você não demonstra a intensidade dos seus sentimentos. Não porque você não queira, mas porque você tem medo de confirmar algo doloroso. Mesmo que você mostre todo o seu mundo emocional, eles ainda podem se esquecer de você. Então você se adapta. Você se torna mais fácil de lidar, mais fácil de conviver, mais fácil de ignorar. E eis o paradoxo: quanto mais você tenta não ser esquecido, o mais invisível você se torna. Você começa a aceitar menos atenção,
Menos esforço, menos presença, não conscientemente, mas emocionalmente, porque no fundo está se formando uma crença silenciosa. Talvez seja tudo que eu mereça. E essa crença não surge do nada, vem de momentos que pareciam pequenos, mas que foram sentidos como grandes. Momentos em que você precisava de alguém e essa pessoa não estava totalmente presente. Momentos em que você se sentiu descartável, mas mesmo assim, sorriu. Momentos em que você engoliu seus sentimentos, só para manter a conexão viva. E com o tempo, esses momentos moldam algo dentro de você. Algo que sussurra. Não espere muito. Não sinta muito profundamente. Não precise de muito. Porque precisar de algo parece perigoso e ser esquecido. Parece inevitável. Mas isso não começou com eles. Começou muito antes. Existe um tipo de solidão que não vem de estar sozinho. Isso vem da sensação de ser invisível. Mesmo quando alguém está bem na sua frente, talvez você tenha aprendido sem perceber que o amor nem sempre é constante. Essa atenção veio e se foi. Que às vezes você tinha que ser forte. Mesmo quando não se sentia forte, então você se adaptou. Você se tornou aquela que compreende. Aquela que espera, aquela que não reclama. Você se tornou emocionalmente independente, mas não porque quis, porque você precisava. E agora, em seus relacionamentos, esse padrão continua. Você se doa profundamente. Você sente profundamente. Você fica mais tempo do que deveria. Não é porque você não vê os sinais, mas porque uma parte de você espera que desta vez seja diferente. Desta vez, alguém vai escolher você por completo. Mas quando não o fazem, não se trata apenas de dor, isso confirma algo. Algo antigo. Algo doloroso. Algo doloroso. Talvez você seja fácil de abandonar, fácil de esquecer. E é aí que o silêncio se torna pesado. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Você começa a questionar tudo. Será que eu estava disponível demais? Será que me importei demais? Será que facilitei demais para eles? Mas a verdadeira questão, aquela que você evita, é mais sutil. Por que continuo escolhendo pessoas que desaparecem aos poucos? E a resposta não é simples, porque não se trata apenas deles. Tem a ver com familiaridade. Seu sistema nervoso reconhece algo naquela distância, ou naquela inconsistência, parece familiar. E aquilo que parece familiar transmite segurança, mesmo quando dói. Então você fica. Mesmo quando você sente a mudança. Mesmo quando a conexão falha. Mesmo quando o coração começa a se preparar para a despedida, antes mesmo que ela aconteça. Porque ir embora, primeiro, dói ainda mais do que ser esquecido. Pelo menos se eles se esquecerem de você, você não precisa enfrentar o medo de não ser escolhido. Mas eis algo silencioso, algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Ser fácil de esquecer não é a sua verdade. É um reflexo de onde você aprendeu a atribuir valor emocional. Veja bem, as pessoas não se esquecem da profundidade. Eles se esquecem daquilo que nunca estiveram preparados para abraçar. E isso muda tudo, porque significa que a sua intensidade, o seu cuidado, a sua presença nunca foram um problema. Eles foram simplesmente entregues a alguém que não podia atendê-los. E eu sei, uma parte de você resiste a isso, porque é mais fácil culpar a si mesmo. Se a culpa for sua, pelo menos você pode consertar. Ao menos você pode se esforçar mais da próxima vez.
Seja melhor. Seja mais calmo. Ponto. Seja menos emotivo. Mas ouça com atenção. Você nunca deveria ter sido menos apenas para ser lembrado. Você nasceu para ser sentida. Completamente. E sim, isso significa que algumas pessoas não ficarão. Algumas pessoas não vão te entender. Algumas pessoas irão desaparecer aos poucos. Mas isso não significa que você seja esquecível. Significa que você está sendo específico. E ser específico, ponto, significa que nem todos podem te abraçar. Existe uma espécie de paz que surge quando você para de perguntar: por que foi tão fácil me esquecer? E comece a perguntar outra coisa: por que me esforcei tanto para ser inesquecível para alguém que não estava realmente presente? Sinta essa mudança. É sutil, mas muda tudo. Porque agora, ponto, o foco volta para você, não de uma forma egoísta, mas de uma forma honesta. Você começa a perceber que sua dor não era apenas por eles terem ido embora. Tudo dependia de quanto tempo você ficava, na esperança de ser escolhido. E não há nada de vergonhoso nisso. Só existe a humanidade. Porque no fim das contas, você não queria ser inesquecível. Você faz duas ficadas, sim. Você faz. Não porque alguém tenha ficado, mas porque você era real em um mundo onde muitas pessoas apenas fingem ser. E isso é algo que jamais poderá ser esquecido.